Senhor, igreja. Amém, glória a Deus, né? Pregar domingo é fogo, quarta-feira é mais fácil. Mas a gente gosta de falar da palavra do Senhor, se alegra, né, na presença do Senhor, e é um prazer poder falar do Espírito Santo de Deus. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente já lê lá que o Espírito Santo de Deus pairava, né? Quando Deus começa a criação, quando a Bíblia, a gente abre em Gênesis, no capítulo 1, a gente já vê falando do Espírito Santo de Deus. E todos foram cheios desse mesmo Espírito Santo de Deus, que habitava desde o princípio, né? A gente crê na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, desde o princípio, o Espírito Santo já se movia sobre a face da terra, já atuava nessa terra, e assim ele foi todo o conteúdo da Bíblia do Velho Testamento até lá no Novo Testamento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos, para a gente meditar na palavra do Senhor. No livro de Atos, no capítulo, a gente vai ler alguns versículos do capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 3. Eu estou meio com tosse, mas isso não vai impedir da gente pregar a palavra do Senhor, né? A gente vai tomando água, para um pouquinho, descansa um pouquinho, vai de novo, e a gente vai seguindo aí, falando da palavra do Senhor, porque é bênção para as nossas vidas. Deus falou comigo e vai falar com você, porque a gente não veio na casa do Senhor à toa, a gente veio na casa do Senhor porque o Senhor preparou para que a gente estivesse aqui, né? A gente chegou até esse lugar porque o Espírito Santo do Senhor nos trouxe até esse lugar, nos deu o desejo, nos deu a vontade de estar aqui nesse lugar. E hoje a gente vai falar, essa semana, esse mês todo, a gente vai falar sobre esse Espírito Santo de Deus. Todos acharam? Atos capítulo 2. Vou pôr o óculos, né? A gente vai ler alguns versos aqui. Capítulo 2, versículo 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, vem do céu um som, com vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Aí o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí a gente vai lá para o versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, e minhas servas naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Aí a gente vai lá para o versículo 38, está chegando no capítulo 3. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 3.000 almas. Aí a gente vai continuar aqui no versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E agora o capítulo 3, o versículo 1, 2 e 3, para a gente encerrar aqui a leitura. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Só até aqui a gente vai ler, amém?
Deus amado, Deus querido, nós já falamos contigo, já oramos, já louvamos, já lemos a tua palavra, Pai, mas eu sei, Senhor, que algo o Senhor tem a fazer nessa noite, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, trazidos por ti, Senhor, que a alegria, Senhor, de estar na tua presença, Senhor, seja notória, Senhor, que a manifestação do Espírito Santo, Senhor, nessa noite, Senhor, seja sobre as nossas vidas, Pai, e que essa palavra, Senhor, encontre lugar, encontre terra, Senhor, fértil, Senhor, que nós possamos, Pai, sair daqui realmente cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu li um texto grande aqui, né, vários versículos, mas eu queria falar para vocês sobre o Espírito Santo de Deus e começar lá atrás, lá no começo, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus sempre existiu, quando eu falei aqui, e ele atuava na vida dos reis, dos profetas, dos sacerdotes no Antigo Testamento. Ele ia de encontro àquelas pessoas para fazer algum serviço, para fazer alguma coisa, para abençoar aquela nação, a nação de Israel, a qual o Senhor escolheu desde o princípio. E a gente vê na Bíblia várias passagens que falam sobre o Espírito Santo de Deus. E a gente vê também que quando o Espírito Santo de Deus atuava, grandes coisas aconteciam, milagres aconteciam, as guerras que eles enfrentavam, eles venciam através do Espírito Santo de Deus. O povo era instruído muitas vezes, porque o Espírito Santo de Deus usava os seus profetas para profetizar aquilo que era necessário ser feito. O povo era exortado através da manifestação do Espírito Santo na vida de muitos profetas, de muitos homens e mulheres usados por Deus, né? Na vida dos juízes, a gente sabe que cada juiz que teve ali, quando eles guiavam aquele povo de Israel, eles eram usados pelo Espírito Santo de Deus. Ele inspirava, né, os profetas, aos juízes, a conversar com o seu povo, porque naquela época, o povo de Israel, ele sempre foi guiado por alguém. O povo de Israel não andava sozinho. Deus, era como se Deus falasse assim: olha, eu vou ficar aqui e você, Espírito Santo, vai lá, dirige aquele ali, dirige aquela causa, dirige aquela situação. Depois o Espírito Santo voltava, porque era temporário. Ele usava algumas pessoas, ele não usava todo o reino de Israel. Ele escolhia algumas pessoas para ser usado, para que aquele reino fosse abençoado. Isso aconteceu, a gente vê quando a gente fala do rei Davi, a gente vê quando a gente fala de Samuel, a gente vê quando a gente fala de Saul, né? A gente vê muitas manifestações do Espírito de Deus, a gente vê Isaías, e a gente vê o profeta Joel, quando vai passando lá no final do livro do Antigo Testamento, no livro de Joel, a gente vê que eles enfrentavam, a nação de Israel enfrentava um período muito difícil. O povo de Israel era um povo difícil, irmãos. Eu acho que mais difícil do que a gente até. Era um povo teimoso, era um povo que conhecia Deus, tinha andado com Deus, viram muitos milagres do Senhor, foram ensinados na palavra de Deus ali a obedecer ao nosso Deus. Mas era um povo difícil, que virava e mexia, eles faziam aquilo que não agradava a Deus. Eles se viravam contra Deus, eles esqueciam de Deus. E esse povo, esse mesmo povo, estava passando por uma situação muito difícil nesses tempos que Joel profetizava, que Joel era usado por Deus, né, para profetizar. Eles passavam por um tempo de apostasia, um tempo onde eles se viraram as costas para Deus, e o profeta Joel era usado para dizer: olha, vocês já estão perdendo tudo. Os gafanhotos já acabaram com a colheita de vocês já não tem mais nada. E o profeta Joel começou a falar com eles, a mostrar tudo o que estava acontecendo e falar para eles: olha, voltem-se ao Senhor, arrependam-se, voltem. E muitos profetas, né, foram usados por Deus para que o povo se arrependesse. Eu gosto muito do profeta Jeremias, que ele fala com o povo, fala tudo que Deus manda ele falar, que não era fácil, porque ele falava para o povo: olha, vocês são um barro, Deus é o oleiro, deixa Deus trabalhar na vida de vocês. E o profeta Jeremias era muito usado por Deus. E depois, quando a gente lê Lamentações de Jeremias, a gente vê Jeremias lá chorando e falando: olha, eu avisei vocês, mas vocês se viraram, vocês tamparam os ouvidos, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo do Senhor. E aí o povo sofreu por conta disso, sofreu muito porque não dava ouvido à voz de Deus, né? E a palavra de Deus diz assim: olha,
ouça o que o Espírito diz à igreja. E sempre foi assim. A gente tem que ouvir, né? A gente tem que dar atenção, a gente tem que abrir os nossos ouvidos. E tudo isso aconteceu no decorrer da história do povo de Israel. E quando chegou na época de Joel, Joel vai lá e fala assim, olha, e vai chegar a hora, e depois que acontecer tudo isso que eu estou conversando com vocês, vai chegar a hora que o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre vocês, do seu Espírito Santo. E quando Deus derramar do seu Espírito Santo sobre vocês, sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos, jovens, né, terão visões, e os vossos idosos, os velhos, terão sonhos. Então, ele falava assim, era uma promessa ali. Era uma promessa de que Deus derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, que foi que a gente leu aqui agora há pouco, já em Atos aqui dos Apóstolos, o ato do Espírito Santo, né? Porque aqui a gente vê a atuação do Espírito Santo do começo ao fim. E Joel falava isso para aquele povo, olha, vai chegar o tempo que Deus vai derramar isso sobre vocês. E a gente vai analisando, e eu fico pensando assim, né? Por que Deus, irmãos, ia mandar o Espírito Santo para atuar na vida dessas pessoas? Tem um propósito, né? Deus não manda o Espírito Santo a troco de nada. Deus tinha já um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha um porquê das coisas. E aqui a gente vê que do Velho Testamento até o Novo Testamento, ou desde o início até hoje, o Espírito Santo, ele tem um propósito na vida de quem ele habita. Ele tem um propósito na vida de quem ele visita. O propósito do Velho Testamento é o mesmo propósito que Deus tem para nós hoje, que era abençoar aqueles que estavam com ele, que era ensinar, que era ajudar, que era cuidar, que era edificar. Tinha um propósito em tudo isso. E a gente vê que Pedro, os apóstolos, né, todos que estavam com Jesus, andaram com Jesus, porque depois dessa promessa, muitas coisas aconteceram, e Jesus veio, e Jesus nasceu, cresceu, ministrou aqui, né, teve o seu ministério aí curto de 3 anos, mas ensinou tantas coisas para o povo. Jesus vai e diz assim, olha, eu preciso ir para o Espírito Santo de Deus vir. E é importante que eu vá para que o Espírito venha. E os apóstolos não entendiam muito bem quando Jesus conversava com eles a esse respeito. E isso daí foi acontecendo várias vezes. Ele falava, eu vou para que o Consolador venha. E quando a gente lê lá em Atos do Apóstolo, eu acho interessante porque começa falando que no dia de Pentecostes era uma festa que havia desde antes de Jesus, que era a festa da colheita, né? Eles comemoravam, eles agradeciam ao Senhor pelas colheitas, ou festa das semanas que eles falam, mas era uma festa que o povo judeu fazia todos os anos depois da Páscoa. E essa festa era feita em Jerusalém. Então, as pessoas de longe iam todos para Jerusalém para comemorar essa festa. Era uma festa judaica, cristã judaica, né? E eles foram todos para lá, para essa festa. Ninguém sabia o que ia acontecer. Quando a gente lê aqui, a gente já sabe tudo o que aconteceu. Mas eles estavam indo para essa festa, para o dia de Pentecostes. E eles chegaram lá e ficaram todos reunidos. E a palavra de Deus diz, que a gente leu aqui, que veio um vento impetuoso e encheu a casa em que eles estavam assentados. Todo aquele povo não esperava aquele momento, sabia que o Espírito Santo ia vir, que era a promessa do Senhor, que eram para eles ficarem em Jerusalém, que era para eles aguardarem, serem revestidos de poder, mas eles não sabiam que aquele dia ia acontecer isso. E nesse dia veio esse vento. E quando a gente começa a ler aqui todo o texto, a palavra diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, né? E a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus começou a encher a cada um que estava naquele lugar. E eu achei interessante porque assim, a presença do Senhor encheu o coração de cada um que estava naquele lugar. E eles foram cheios do Espírito Santo. E quando a gente começa a ler todo o texto, lá no versículo 13, vem escrito assim, olha, e outros, zombando, diziam, estão cheios de mostro. E eu fico pensando que tinha muitas pessoas naquele dia, muitos foram cheios do Espírito Santo de Deus, mas alguns zombavam,
porque os outros estavam cheios do Espírito de Deus, falando em outras línguas, falando outras coisas que eles não entendiam, e eles começaram até a zombar. Então, não foram todos. Teve alguns que zombaram. E, às vezes, conosco é assim também. Às vezes, a gente se acha cheio do Espírito Santo de Deus, a gente está tão cheio da presença do Senhor, que, às vezes, as pessoas olham e zombam de nós. Às vezes as pessoas olham e falam, olha, tu parece doido, né? Crente parece doido. Porque para acreditar na palavra do Senhor, a gente acredita pela fé mesmo. Porque se você for ver pela lógica, tem muita coisa que você fala, meu Deus, não dá. Mas pela fé a gente acredita. Pelo Espírito Santo de Deus que habita agora em nós, a gente acredita. E nesse dia aqui, eles foram cheios. E eles entenderam que aquela promessa em Joel, que Joel tinha feito, se cumpria aqui nesse dia. Eles entenderam que tudo aquilo que tinha sido falado, que tinha sido passado de geração em geração, porque os judeus, eles são estudiosos da palavra, todos eles aprendiam essa palavra. E quando eles entenderam que aquilo que estava acontecendo era a promessa de Deus, era aquilo que Joel falou, eles foram ficando felizes com aquilo, eles foram crendo que realmente a promessa de Deus acontecia na vida deles. E a gente vê que primeiro eles foram cheios, depois eles entenderam que a promessa de Deus se cumpriu na vida deles. E depois que a promessa de Deus se cumpre na vida deles, que eles veem que era Joel que estava falando, eles começam a dizer para aquelas pessoas, arrependei-vos, que vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado. E aí você vai receber o poder do Espírito Santo de Deus. Eu achei tão interessante porque, assim, primeiro a pessoa é cheia. Primeiro a gente levanta a mão e fala, Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. A gente recebe a presença do Espírito de Deus e a gente é cheio daquilo. E a gente começa a acreditar que Deus tem promessa na nossa vida. E depois a gente começa a falar do Evangelho. A gente começa a falar, olha, eu preciso me arrepender, eu preciso ser batizado. É um passo a passo com Jesus, né? E os discípulos tiveram esse passo a passo. E quando eles começam a ver que eles precisam ensinar aquele povo, olha, se arrepende, você também vai ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Se arrepende, porque a promessa não é só para nós. A promessa diz aqui no versículo 38, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, a promessa era para todo aquele povo. Em Atos do apóstolo, a gente vê que começa a igreja ali, e a igreja já não era só mais para os judeus. A igreja já era para todos quantos viessem. Quantos abrissem o coração ali, quantos se arrependerem, eles iriam receber o Espírito Santo de Deus, aleluias. Quantos estivessem ali, eles iam ser tocados pela presença do Espírito de Deus. E após a palavra que Pedro pregava, que os apóstolos ali intercediam, creio eu, batizados, de sorte que foram batizados de bom grado, aqueles que quiseram foram batizados, e eles receberam a sua palavra, e naquele dia foi quase 3.000 almas. É o dia que mais se ganhou almas para Jesus, foi nesse dia de Pentecoste, né? Por isso que ficou tão falado, todo pentecostal conhece essa palavra. E eles foram ali, eles entenderam da palavra, foram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles perseveraram unânimes todos os dias no templo, louvando e caindo na graça do Todo-Poderoso, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E o Espírito Santo de Deus, como eu falei, ele tem um porquê. E o porquê do Espírito Santo de Deus encher tantas pessoas aqui, salvar tantas vidas aqui, era porque Deus, ele tinha algo para todas as pessoas, para todos os gentios, para todos os judeus, para todos aqueles que abrissem o seu coração. Deus tinha algo para aquelas pessoas diferente. Deus tinha o Espírito Santo de Deus. Deus queria a salvação daquelas almas. Deus queria abençoar aquelas pessoas. Deus queria levar o evangelho dele à frente. Deus queria fazer o ID e pregar o evangelho através daquele início da igreja ali. E a gente vê que hoje não é diferente. O Senhor, ele quer abençoar cada um de nós. O Senhor quer encher a cada um de nós. O Senhor quer que a gente faça esse ID. E quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente
gente entende que tudo é baseado no amor, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem para as nossas vidas para que a gente seja usado e para que a gente seja ousado na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus vem para nossas vidas para que a gente edifique aqueles que estão na nossa frente, aqueles que estão no nosso meio, aqueles que estão passando no nosso caminho, aqueles que entram na igreja, aqueles que não entram na igreja. O Senhor veio e ungiu aquele povo para que aquele povo levasse essa palavra adiante. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala acerca dos dons. Quando você recebe o Espírito de Deus, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, é aqui que eu quero chegar, quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a gente pode receber os dons que o Senhor tem para cada um de nós, são presentes que o Senhor tem para cada um de nós, mas nós precisamos buscar esses presentes, precisamos abrir esse presente que o Senhor tem para cada um de nós. E Paulo, Pedro e João, eles usam esses presentes que Deus colocou na vida deles quando eles receberam esse batismo. Eles falavam em línguas. O que fazia? Línguas edificava a própria vida. Quando eu falo em língua, eu falo com o Senhor, eu edifico a minha vida, eu me fortaleço, porque eu preciso estar forte, eu preciso estar cheia, eu preciso estar na presença do Senhor para usar os outros dons. Se eu não estiver firme, se eu não estiver forte, como que eu vou usar os outros dons que o Senhor me deu? E lá em Coríntios, no capítulo 12, diz Paulo para aquela igreja de Coríntios, manda uma carta, né, dizendo para ele, olha, acerca dos dons, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos conforme erais guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão do Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperação, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. É essa manifestação que Deus quer trazer para as nossas vidas. A manifestação é dada a cada um de nós para aquilo que for útil. O Senhor vai usar conforme a necessidade. O Senhor vai usar conforme a vontade dEle. E aí continua assim, ó. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro é dada pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E o dom de discernir os espíritos. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a gente entende que o Espírito de Deus, quando Deus enche cada um de nós com o Espírito de Deus, Ele também derrama sobre nós todos esses presentes em forma de dons. Mas nós é que vamos abrir, nós é que vamos buscar, nós é que vamos usar conforme a vontade que Deus achar, conforme Deus quiser dar. O Senhor, Ele usa cada um de uma forma, mas Ele tem dons para cada um de nós. Quando nós aceitamos o nosso Deus, quando nós estamos diante da palavra, quando nós buscamos com zelo, com cuidado, nós recebemos esses dons. E a igreja do Senhor, ela está nessa terra para ser usada na presença do Senhor, para ir pregar esse evangelho, para ir salvar em nome de Jesus, para ir curar em nome de Jesus, para profetizar em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E a gente vê nesse capítulo 2 aqui do livro de Atos, que Pedro e João, depois que eles foram cheios, depois que eles entenderam, depois que almas se salvaram, eles subiam juntos no templo. Imagina quantas vezes Pedro e João iam no templo. Eu acho que todos os dias, 3 vezes por dia, né? Todos os dias eles iam naquele templo. E aí, um certo dia, nesse dia aqui, né, depois que aconteceu tudo isso, eles estavam subindo para esse templo, e na hora que eles viram, tinha uma porta formosa, que diz que é uma porta de cobre, que reluzia, uma porta bonita mesmo, que era muito grande, que dava para o templo ali em Jerusalém, tinha um coxo ali. E eu acredito que aquele coxo já
tinha ficado vários dias ali, não era a primeira vez que ele estava ali. Esse coxo já estava lá muitos dias. E eu fiquei pensando em Pedro e João subindo e se encontrando com esse coxo, e o que esse coxo também pensava, porque quando a gente vê a Catedral da Sé, o Templo de Salomão, as igrejas, as pessoas gostam de ficar na frente das igrejas. Porque na igreja tem o quê, gente? Tem gente religioso, né? A pessoa imagina, olha, os religiosos, eles denotam que são pessoas boas. Então, aonde que eu vou ficar pedindo alguma coisa? Na porta da igreja, melhor do que na porta do bar. Então, eu vou para a porta da igreja, com certeza alguém vai passar e vai me dar alguma coisa, vai me dar uma esmola, né? Mas Deus não criou cada um de nós para que a gente seja religioso somente, para que a gente dê simplesmente uma esmola para aquele que está do nosso lado. O Espírito Santo de Deus não veio para que a gente ajudasse a pessoa só com uma esmolinha e pronto, e virasse as costas e deixasse ela lá na mesma necessidade, porque ela ia comer aquela hora e depois. Né? Deus não trouxe o Espírito Santo de Deus, Deus trouxe o Espírito Santo de Deus para que a gente fosse usado mesmo na presença dele. E depois que Pedro e João eles foram cheios, eles subiram naquele templo, e quando eles olharam aquele coxo, eles foram usados pelo Senhor, discernindo o Espírito Santo de Deus na vida deles, e eles falaram assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Sabe quem fala isso, irmãos? É quem está cheio do Espírito Santo de Deus, é quem está cheio de fé, é quem acredita que vai acontecer. E a gente, muitas vezes, a gente tem essa oportunidade e a gente não faz. Sabe por quê? Não é porque a gente não tem fé, porque fé todo mundo tem. A gente tem uma fé natural, a gente acredita em algo, mas a fé no poder de Deus. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente recebe poder, a gente recebe uma autoridade em nome de Jesus. A gente começa a olhar não pelos olhos carnais, mas pelos olhos da fé. E a nossa obrigação é fazer a vontade de Deus, e Deus vai fazer se Ele quiser ou não. Muitas vezes eu falo assim, mas eu vou profetizar cura, e se ele não for curado? É Deus, irmão. Você vai profetizar no nome de Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai curar. Se não for, Ele vai fazer outra coisa. Mas a vontade de Deus é que a gente profetize. A vontade de Deus é que a gente use esses dons aqui. Os dons de sabedoria, os dons de discernimento, os dons de se edificar. Porque o Senhor quer que a igreja dele seja uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja alicerçada na palavra do Senhor. Por isso que Ele usa a tua vida e usa a minha vida. Por isso que Ele usa a vida daqueles que estão aqui. Os dons e talentos que Deus nos deu é para ser usados. E é para ser usados todos os dias. É para ser usados porque a gente precisa estar cheio dele para poder usar. A nossa boca fala com aquilo que o coração está cheio. Se a gente não estiver buscando isso daqui todos os dias, a gente não vai ter para falar. Eu achei interessante que o Senhor Ele usa quando Ele quer mesmo, né? A soberania de Deus é maravilhosa. E eu tenho uma experiência que um dia eu tinha uma irmã lá na igreja, que ela acabou saindo da igreja, depois ela teve um AVC, foi internada e tal, e ela não estava mais em igreja nenhuma. E eu acabei indo fazer uma visita para ela nessa UTI que ela estava. Sei, Deus toca mesmo. Às vezes a gente acha que não, mas Deus Ele toca e a gente entende que é Deus. Quando a gente tem uma ligação com Deus, você entende que é Deus falando. E eu fui lá. E quando eu cheguei nesse hospital, eu não gosto de hospital, porque eu trabalhei muitos anos em hospital, então eu conheço. Quando eu vejo uma situação, eu já conheço ali o que vai acontecer, então eu não gosto muito de ir. Então, quando eu cheguei nesse hospital, aqui do Alvarenga, eu olhei a pessoa lá, a irmã lá, e eu vi que ela estava com AVC e ela estava com a cabeça bem inchada, o pescoço bem inchado, entubado, e com coisa, fio daqui, fio dali. E eu olhava aquele monitor dela, a pressão altíssima, os batimentos, assim, eu falei, Jesus amado, ela vai morrer. Eu olhei e falei assim, acho que Deus mandou eu vir aqui para orar, mas eu acho que ela vai morrer, porque ela estava muito mal mesmo. E quando eu estava lá, ainda começou a disparar um monte de coisa, correram daqui, correram dali. E eu entrei, não tinha avisado ninguém que eu ia, nem a família dela. Eu quis ir, falei para o Márcio, vamos. Aí eu cheguei lá, tinha carteirinha de pastora, entrei para também não tomar o lugar de ninguém, porque só pode entrar 2, né? E aí eu fui e orei por aquela mulher. E orei, pedi misericórdia do Senhor, orei, porque nos meus olhos, ela não ia ter jeito mesmo. Eu olhei ali, falei, pelo que eu conheço, um pouquinho que eu conheço de enfermagem e tal,
Mas eu comecei a orar e profetizar a cura. Falei, Senhor, cura se for da sua vontade e tal. E orei. Aí, falei com a família. Falei, olha, Deus abençoe se precisar e tal. E fui embora. E passou uns dias, a irmã dela me ligou e falou para mim, Ana Paula, quando você foi lá, foi uma bênção, depois que você foi embora, ela melhorou e foi para o quarto, Deus abençoou. E no fim ela curou, glória a Deus, né? E no fim ela foi curada, ela saiu daquela UTI, foi para o quarto, foi para casa e hoje ela está bem, e ela agradece, ela fala isso. E eu sei que não foi eu, não foi a minha mão que colocou, que tocou nela e curou, mas foi a presença do Senhor, foi o dom que o Senhor colocou na minha vida e na sua vida, porque eu sei que eu não vou saindo tocando em todo mundo e todo mundo vai ser curado, mas eu sei que quando eu determinar, quando eu pedir para o Senhor, ele cura em nome de Jesus, se ele quiser curar, ele vai curar, mas se eu não tivesse levantado talvez as minhas mãos, talvez outro iria e levantaria as suas, porque quando Deus quer fazer, Deus faz, mas Deus conta com cada um de nós, Deus nos escolheu para estarmos aqui, para ser usados por ele, Deus quer usar cada um de nós de uma forma especial, é como o corpo de Cristo, um profetiza, outro abençoa com cura, outro vai ali e tem o dom de sabedoria, tem o dom de discernimento. Esses dons a gente precisa buscar e buscar com zelo. O batismo pelo Espírito Santo de Deus. Gente, quantas vezes a gente ajoelha e a gente pede tantas coisas para o Senhor e a gente até agradece também, porque as pessoas têm maneira de dizer que a gente não agradece, a gente agradece também, mas quantas vezes a gente fala, Senhor, eu quero ser batizada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, eu quero ter os dons do Espírito Santo. Às vezes a gente se esquece que existe isso, e isso vem para nós, para nos beneficiar, para a gente poder ajudar o próximo, para a gente fazer aquilo que o Senhor falou desde o princípio, para a gente fazer aquilo que Jesus ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Quando eu abençoo a vida de alguém, eu estou amando. Quando eu abençoo o próximo, eu estou ajudando. Quando eu abençoo o próximo, eu estou me preocupando com a vida dele, eu estou me importando com a vida dele, eu estou mostrando ao Senhor que eu amo ele e amo o outro. Mas o Senhor só vai me usar se eu quiser. Né? Como eu li aqui, olha, quantos estavam lá e não foram cheios, porque não quiseram, mas se a gente quiser, se a gente buscar, a gente vai ser. Se a gente quiser, a gente vai ser cheio de Deus, a gente vai ser cheio da presença do Espírito de Deus na minha casa, na sua casa, no nosso trabalho, por onde a gente passar, porque está à disposição, irmãos. O Senhor diz assim, Paulo diz assim, olha, vocês são templo do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Olha a importância disso. Se a gente diz que a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e tudo é Deus, é um Deus só, a gente é morada de Deus, morada do Altíssimo. E você acha que Deus vai morar em você por quê? Por que Deus vai morar em você? Porque Ele tem um propósito. Porque Ele quer fazer algo através da sua vida. Porque Ele já te alcançou e quer alcançar o próximo. Pedro e João, eles subiam aqui, quando eles olharam para aquele coxo, eles falaram, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a palavra do Senhor, eu acabei de ser cheio, eu acabei de profetizar aqui, aquilo que Joel, acabei de viver as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Então eu acredito que na fé, porque o Senhor diz que fé é um dom de Deus é a fé. E se a gente não colocar ela em prática, se a gente não colocar ela em ação, nada acontece. Se a gente não começar a olhar pelos olhos da fé, a gente não vai ver a vitória, a gente não vai ver as coisas acontecerem. Então, eu quero que a gente, nessa noite, venha buscar mais desses dons, que a gente venha abrir os nossos corações, porque Deus quer usar a sua vida, aleluias, glória a Deus. Deus quer usar você na sua casa, Deus quer usar você no seu trabalho, mas o Senhor está falando, olha, primeiro seja cheio, busque para você e depois você vai para o próximo. Busque para você e edifique aquele que está do seu lado. Eu vi o Ed René fazendo uma pregação que eu achei interessante, porque ele falava assim, olha, eu aprendi, fui criado na verdade. Ed René é o pastor da igreja aí da Água Branca, que é uma bênção, um homem inteligentíssimo, que busca a palavra de Deus, foi criado na igreja. E ele falou que ele foi criado na verdade, porque a igreja batista lá pega firme na escola bíblica. Você já viu igreja que tem mais escola bíblica do que batista, presbiteriana? Eles têm muito, eles querem aprender mesmo a palavra, eles vão a fundo naquele. E ele foi aprendendo ali da palavra, e ele falou que ele crê na verdade, que ele aprendeu a verdade. Mas, quando ele tinha 17, 18 anos, ele conheceu um pessoal do movimento pentecostal.
E quem que não gosta, né? Quem que não gosta do Pentecoste? Quem que não gosta das festas? Quem que não gosta de falar em línguas estranhas? Eu estava até falando, falei, gente, é muito bom, porque você sente a presença do Senhor, você se edifica mesmo. Você sente que o Senhor tem algo de especial com você ali naquele momento. Às vezes, a gente vê as pessoas até assim, por ignorância, por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, não sejais ignorantes. Às vezes eu já vi testemunho de gente falando assim, olha, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, eu tomei o ônibus, e no ônibus me dava vontade de falar, eu ia falando em línguas. Gente, para quê? Você está edificando a sua vida. No ônibus você tem que falar da palavra do Senhor, para a pessoa entender, né? Você falar o que a pessoa não vai entender. Então, assim, a gente tem que ser edificado. E aí o Ed René fala assim, aí eu conheci esse povo do Pentecoste, conheci esse povo que adorava ao Senhor e falava em línguas, e tinha aquela coisa toda, aquele poder todo. E eu fiquei pensando, verdade ou poder, verdade ou poder, verdade ou poder? E ele falou, não, verdade e poder. Verdade e poder é igual ao amor de Deus. Porque se você tiver a verdade, se você tiver só a verdade, não tiver o poder, se você tiver só o poder e não tiver a verdade, se você tiver um ou outro e não tiver o amor, não adianta. Então, é o poder, a verdade que se torna amor. Então, a gente tem a palavra do Senhor, nós temos isso à nossa disposição, a palavra do Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus que a gente pode buscar, e esse poder que a gente pode buscar, a gente usa em amor para aqueles que estão do nosso lado. E aí sim a gente vai ver as nossas igrejas cheias, porque nós vamos ser usados pelo poder de Deus, usando a palavra dele, e a gente vai usar em amor. Então tudo termina em amor, irmãos. Quando a gente fala dos dons, quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, a gente está falando do amor que Deus tem, porque ele nos escolheu, e ele quer que a gente seja usado para aquele outro que ainda não conhece também seja cheio do Espírito Santo de Deus, também sinta essa presença do Senhor. Isso não é só para mim, e não é, o apóstolo Paulo fala assim, né? Não é para você achar que porque você tem, você é melhor que o outro, não, porque Deus tem cada dom para cada pessoa. Cada dom, ele vai ser útil para aquilo que o Senhor colocar na sua vida. E Pedro e João, eles foram ali usados pelo Senhor. E a palavra continua assim, e disse Pedro, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E quando ele falou para ele, olha, em nome de Jesus Cristo, não foi em nome de João, não foi em nome de Pedro, mesmo eles estando cheios. Mesmo a gente sendo cheios do Espírito Santo de Deus, no meu nome, no seu nome, não vai acontecer nada. Mas no nome de Jesus o Nazareno, ele disse assim, olha, levanta e anda. Olha isso, gente. No nome de Jesus, ele disse, levanta e anda. E o coxo, né, a pessoa que estava ali deficiente, deu um salto na hora, foi um milagre. Eles receberam ali o dom de cura, colocaram as suas mãos e curaram aquele homem. Esse homem deu um salto, e esse homem se alegrou e foi para dentro do templo. Quantos deficientes espirituais a gente encontra no dia a dia? Quantas pessoas a gente encontra no dia a dia, que a gente convive aí, que são deficientes espirituais, porque não acreditam mais no amor de Deus, não tem mais fé no nosso Deus, não acredita que Deus cura, que Deus salva, que Deus restaura. Quantos? E quantos passam dos nossos lados e olham para nós como simples religiosos, como religiosos que conhecem a palavra do Senhor. E o Senhor nessa noite está falando para você, olha, não seja religioso não, seja cristão cheio do Espírito Santo de Deus, alabado. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta onde tem crente cheio do Espírito Santo de Deus, aonde a gente busca, aonde a gente abre o nosso coração. É assim que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. É quando a gente se deixa ser usado por eles. Quando a gente fala assim, ser cheios, parece que a gente é mesmo um vaso, né? E ali vai derramar o azeite. O Senhor diz assim que a gente tem que ser luz na terra, a gente tem que ser sal na terra, né? E luz do mundo. Sabe por quê? Luz é aquele que tem o Espírito Santo, porque naquela época eles usavam lamparinas. E as lamparinas, elas eram acesas, né, através de azeite que ficava lá, e tinha lá um negocinho, mas ela tinha que estar cheia de azeite para ela estar acesa. Tinha que estar cheia do Espírito Santo. Como é que você vai brilhar lá fora? Como é que você vai refletir lá fora o Espírito Santo se você não estiver cheio dele?
E aí o Senhor diz assim, olha, para você estar cheio, e quando você estiver cheio, você vai derramar sobre aqueles que estão lá fora. Você vai enchendo um, vai enchendo o outro, e você volta aqui na casa do Senhor, porque a palavra diz assim, olha, e eles perseveraram unânimes. Eles não foram cheios e largaram, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de ninguém, porque Deus me encheu. Não, eles perseveraram ali juntos, no partir do pão, na comunhão com os santos, na comunhão com Deus, na comunhão com o Espírito. Não é a comunhão só com Deus. Às vezes a gente fala, olha, eu tenho comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, tenha comunhão com o seu irmão, tenha comunhão com aquele que está do seu lado, tenha comunhão com aquele que passa à sua frente. A comunhão é você estar preocupado, é você receber do Senhor o amor que Ele teve por nós lá na cruz do Calvário, quando Deus deu seu Filho lá para morrer por nós, foi por amor. E é esse amor que nós precisamos mostrar aí fora. É esse amor, é por esse amor que Deus nos escolheu como servos dEle, como filhos dEle, e nos encheu com esse Espírito Santo. Ele nos fez templo, Ele nos fez morada, Ele se colocou dentro de nós, irmãos. E às vezes a gente deixa Ele lá quietinho, a gente fecha as portas e a gente não deixa Ele sair. E o Senhor está falando, abra a porta do seu coração, tem Deus aí dentro, tem Espírito Santo aí dentro querendo te usar. Sabe, quantas pessoas começam a orar, a buscar e não recebem e desistem. E o Senhor está falando, não desiste não. Oh, Santo Deus, o Senhor está falando, ó, você tem poder de Espírito Santo de Deus na sua vida. É na autoridade do nosso Deus. É na autoridade do nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Sabe, às vezes a gente olha e confunde, né? Às vezes a gente vê as pessoas cantando aqui, que têm o dom natural mesmo de cantar, que buscam, que estudam, que usam os seus dons naturais para a glória de Deus, que usam na casa do Senhor, que são uma bênção. Mas tem dons que a gente não tem natural, mas a gente tem através do Espírito Santo de Deus. Sabe, a sabedoria, o dom de sabedoria, quantas vezes a gente perde, porque a gente não usa o dom de sabedoria, e a sabedoria que vem do alto não é a sabedoria que vem da terra, não é a sabedoria que vem da faculdade, não, mas é a sabedoria que vem da palavra do Senhor. Eu, uma vez também, eu fui num velório de uma amiga, do marido de uma amiga minha, muito mesmo, trabalhou com anos comigo. E eu cheguei, e ela nunca foi de religião nenhuma, sempre assim, eu creio em Deus, eu gosto de Deus, mas assim, né? Vai para lá, vai para cá. E aí, quando eu cheguei naquele velório, ela falou assim para mim, Ana Paula, a gente não vai chamar padre, porque a gente não é católico, nem pastor, porque não sei o quê. E você não quer falar alguma coisa do Senhor? Você não quer abençoar lá a vida do Júnior, que tinha morrido? E eu falei, meu Deus do céu. Como é que você fala de uma pessoa que era ímpio, morreu por conta de um câncer, de tanto fumado, cigarro? E aquela menina me conhecia de muitos anos, sabia que sempre eu estava na igreja, eu tinha falado já muito da palavra do Senhor. E eu lembro que eu pedi esse dom aqui, falei, Senhor, me dá sabedoria para eu poder falar. E às vezes a gente esquece que a sabedoria não vem mesmo de cursos teológicos, vem da palavra do Senhor, vem de Deus mesmo no coração da gente, e a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. E eu falei, tá bom, né? Porque eu falo assim, a gente não pode se recusar a falar do Senhor. Né? A gente não pode se recusar a abençoar a vida de ninguém. Eu não ia abençoar mais aquele homem que estava morto, mas eu ia abençoar aqueles que estavam lá com a palavra de Deus e dizer para eles que o Senhor podia ainda fazer muita coisa na vida deles. Né? Aquele já tinha ido, mas os que estavam lá ainda podiam ser abençoados. E aí eu usei lá Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado e tal, e fui falando, e Deus foi usando. E foi uma bênção, irmãos. Por quê? Porque eu falei da palavra do Senhor, porque eu não quis falar de mim. Se a gente vai falar da gente, se a gente vai usar os conselhos que a gente tem, o entendimento que a gente tem, às vezes a gente fala besteira, mesmo sabendo. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não erra. Quando a gente fala a palavra de Deus, o Espírito Santo nos capacita a falar aquilo que Ele quer que fale. Quando a gente se coloca na posição, o Senhor enche a nossa boca com aquilo que a gente já buscou dEle.
Por isso que a gente tem que ter reserva, tem que ter buscado ao Senhor. Porque se a gente não tiver buscado ao Senhor em espírito e em verdade, como adorador mesmo, a gente não vai ter nada para falar do Senhor. Mas se a gente tiver buscado, a hora que precisar, o Espírito Santo de Deus vem e nos faz lembrar aquilo. E aquela palavra vai de encontro à necessidade daquele que está à nossa frente. Eu estou falando isso, irmãos, porque o Senhor está falando que quer usar as nossas vidas. O Senhor está falando que você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você é templo, Ele vai te encher. E se Ele vai te encher, Ele vai te capacitar. E se Ele te capacitar, Ele vai te usar para falar com aquele que está à sua volta. Ele vai te capacitar para você abençoar, para você levantar sua mão e profetizar cura, para você ter dom de sabedoria, para você passar por situações que talvez o ímpio lá fora não saiba passar. E passar de cabeça erguida, passar dando glória a Deus. A gente não passa dando glória a Deus porque deu tudo certo. A gente passa dando glória a Deus porque a gente acredita que Deus está conosco. Aleluia, glória a Deus. E nessa noite especial eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé e que você entendesse que os dons são concedidos para cada um de nós, através da busca que nós temos, através do amor que nós buscamos com zelo, com cuidado. Eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram o desejo de ser batizadas pelo Espírito Santo de Deus, mas desistiram no caminho. E eu quero falar para você, não desista não, busque o Espírito Santo de Deus. Se você tem o desejo de ser batizado, busque, porque você vai ser edificado através do batismo de línguas. O batismo de línguas, ele vai te edificar sim, Ele vai te ajudar sim, Ele vai te levar em contato com o Senhor. E você também precisa dos dons, porque a gente precisa, irmãos. Se a gente deixar, a gente está deixando um presente que o Senhor nos deu. É como se a gente tivesse ganhado um monte de caixinha de presente e tivesse deixado tudo fechada. O Senhor quer que você abra, você pegue e você use. Use esses dons que o Senhor tem para cada um de nós. Que você seja cheio realmente do Espírito Santo de Deus. Nessa noite o Senhor, Ele vai usar cada um de nós de uma forma especial. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui e nós vamos ter fé suficiente para dizer, como Pedro e João disse, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, é em nome de Jesus que nós vamos dizer, levanta e anda. E aquele que está na nossa frente vai poder ser curado, vai poder ser abençoado, vai poder ser tratado, restaurado, porque o Senhor ainda faz alabaça, o Senhor ainda faz milagre, o Senhor ainda conta com você, o Senhor ainda quer usar a sua vida, o Senhor ainda vai fazer em nome de Jesus grandes coisas, sinais, maravilhas. Se você buscar poder, alabaça, se você buscar poder do alto, você vai ser revestido, você vai ser cheio e você vai ver a diferença. E o propósito de Deus na sua vida vai se realizar. Enquanto você abençoa um, Deus abençoa você. Enquanto você levanta suas mãos para curar, o Senhor usa a sua vida e cura você também. Alabaza, xurianda, lalabaz. Oh Deus, eu peço, Senhor, que a sua manifestação, Pai do Espírito Santo, esteja sobre essa igreja, Pai. Busque nessa hora o Espírito Santo de Deus. Creia que o Espírito Santo de Deus está disponível para aquele que busca, Pai. Oh Deus, feche os seus olhos, busque ao Senhor, adora o Senhor nessa hora. Adora o Senhor e sinta a presença do Espírito Santo. Alabaza, xurianda, lalabaz. Ele se move nesse lugar. Alabalabaza, xurianda, lalabaz. Ele veio, irmãos, para essa noite te encher. Alabaza, xurianda, lalabaz. Ora, busca em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Entre na presença do Pai. Aleluia. Entre na presença de Deus. E seja cheios, irmãos. Cheios, irmãos. Cheios, irmãos. É assim que a palavra nos ensina. Que nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Oh, Deus. Oh, aleluia.